Caros irmãos, falar as coisas que nos aconteceram nesta longa caminhada cristã, nós teríamos muitas coisas bonitas, muitos milagres para relatar, acontecimentos muito agradáveis, tempos de comunhão, muitos sorrisos, muitos abraços, também momentos difíceis. Nós, eu e Eunice, nos conhecemos na Igreja Batista da Paz, nos casamos em 92 e mais ou menos em 94, através do casal Cláudio e Kátia, ele nos conduziu à igreja presbiteriana. Nós estávamos saindo da Igreja Batista da Paz e, ao passarmos um dia pela Igreja Presbiteriana, o casal Cláudio e Kátia nos reconheceu porque havíamos trabalhado com eles no ECC, aqui em Juazeiro do Norte. E logo que chegamos à igreja, fomos muito bem acolhidos pelos irmãos, principalmente pelo pastor Eudes e a sua esposa Dicla. Este homem e esta mulher, no ministério que eles desenvolveram nos longos anos aqui em Juazeiro, nos acolheram como filhos. Nós, assim como eles, na época, não tinham filhos e nós nos identificávamos também com esta condição e saíamos muito, viajávamos muito. O pastor Eudes, ele foi muito presente em nossas vidas. Em 94, 95, por ali, nós andamos fazendo missões, nós andávamos com o pastor Eudes para os cultos que tínhamos lá no Alto Posto João Ferreira Lustosa, andávamos para os campos missionários aqui em Cedro, Vaze Alegre e um sítio chamado Vaca Morta, e todo esse período que viajávamos era de experiência e de estreitamento de nossas relações. Que tempos bons, aquele dentro do Fusquinha, os dois casais indo, executando os trabalhos, fazendo as coisas de uma forma tão bacana, tão especial. Nós levávamos alegria para aqueles rincões quando o pastor Eudes nos chamava, levávamos também a nossa participação cantando, tocando. Nós demos uma contribuição muito grande no trabalho naquela década entre 90 e 2000. Logo após esse período, veio a ascensão da nossa profissão e o pastor Eudes já estava se deslocando para Paraíba. Foi a vez do pastor Silvio assumir o pastoreado e foi um tempo que nós nos afastamos do trabalho, das atividades da igreja, porque estávamos absorvidos com as nossas atividades laborais. E eu lembro demais que esse tempo nós andávamos muito pouco na igreja. E eu vejo todas essas coisas olhando para trás, o quanto que eu e Eunice, particularmente eu, fui negligente com isso. Isso não foi bom para a nossa vida espiritual. Particularmente para mim, eu esfriei um pouco e percebi nitidamente que esse tipo de coisa não é aconselhável para ninguém usar desse expediente, porque se nós não estivermos no meio da fogueira, aquela brasa, ela tende a esfriar e se apagar. Foram tempos de muito trabalho para nós e a gente se ausentou. Logo após veio o pastor Wilson. Nós também demos o mínimo de nossa contribuição, porque estávamos também assoberbados de muito trabalho. Muitas coisas aconteceram nesse período em minha vida, particularmente. Eu me afastei por 10 anos da igreja. O tempo que estive lá foi muito pouco na igreja presbiteriana, e esse afastamento me trouxe sérios prejuízos espirituais. Hoje eu vejo que o meu tempo e o da minha esposa, nós temos tempo suficiente para nos dedicar à obra, trazendo a nossa contribuição. Hoje eu tenho a oportunidade com o pastor Marcos
que nos ajudou bastante a chegarmos ao meu retorno à igreja presbiteriana, e o pastor Marcos nos acolheu como filhos. Eu fico imaginando esses pastores quando passaram por nossas vidas. Eu vou detalhar algumas coisas que eu me lembro. O pastor Eudes, quando nós íamos viajar para São Paulo, para os congressos no Rio Grande do Sul, Fortaleza, Recife, ou onde fosse, mesmo que o pastor Eudes não estivesse presente, ele estava em oração, quando muito não telefonava. Nessa época houve o surgimento do celular, e o pastor Eudes ligava para nós, orava via telefone. Foi um homem muito presente. Lembro quando eu tive uma crise de epilepsia, acredito que por excessos de trabalho, acredito que tudo isso trouxe essas consequências. Pastor Eudes, meu pai e meu sogro foram os primeiros a chegar na minha casa, acudindo-me, levando-me para o hospital. Lembro-me que o pastor Eudes tinha um carinho especial. Muitas vezes, quando íamos viajar nas nossas excursões, nos nossos retiros, nos nossos passeios, nos acontecimentos de lazer, o pastor Eudes dizia que a igreja tinha que pagar a minha estadia, a minha presença era importante. Mas em que aspecto? Porque eu fazia as pessoas rir, eu alegrava as pessoas, mas tirando esse lado cômico da vida, que também faz parte, eu me lembro da sua presença em minha vida, me dando todo o apoio necessário. E isso extensivo também a Eunice, a minha esposa. Pastor Eudes e sua esposa contribuíram demais conosco, nos dando todo o amparo espiritual, o amparo emocional, o amparo de presença. Isso fez uma diferença muito grande em nossas vidas. Não posso falar muito do pastor Silvio e Wilson, porque, como eu já disse no comecinho, eu estive muito ausente. Chegou a oportunidade do pastor Marcos estar na igreja, e ele essa época eu já estava saindo definitivamente da igreja, mas ele, esposa, a igreja e Eunice em uma corrente de oração, em fé e em esperança, e dando sempre conselhos a Eunice, incentivou-a a não desistir da minha pessoa, que eu logo retornaria. E hoje eu estou aqui de novo na igreja presbiteriana. Fui diácono no tempo do pastor Eudes e tive a oportunidade, o ano passado, de ser levantado diácono novamente. Meus irmãos, pastor Marcos esteve presente conosco em oração, em presença, em oração, nos ajudando a minha esposa nos momentos mais difíceis que eu passei. Consequentemente, somos uma só carne, nós também dividimos junto a dor, o sofrimento, as angústias. E pastor Marcos, pastor Murilo, Elisiane, presbítero Robson, Cicinha, a Macla, a esposa do pastor Murilo, e fora os irmãos em oração na igreja, em seus lares, fizeram com que o coração, o pessoal de Fortaleza também, né, que estava sabendo das minhas lutas, e oraram por mim, e eu sou grato a estas pessoas, porque a situação que eu me encontrava era uma situação muito difícil, e Deus ouviu as orações dos irmãos, e milagrosamente me resgatou, me dando uma nova oportunidade para estar novamente com vocês. Meus irmãos, são tantas coisas que aconteceram, coisas agradáveis, coisas não tão agradáveis, mas hoje eu quero trazer à memória aquilo que me traz ou nos traz esperança. Dizer que a minha função e a função de Eunice é de servir. Se eu deixar esse legado, se eu deixar esta lição para os irmãos, que servir é melhor do que ser servido, acho e tenho certeza que o irmão está compreendendo o que eu estou dizendo. Eu já cumpri a minha parte. Eu e ela, nós nos identificamos muito com esta questão do servir, estar presente, ser ouvido para as pessoas. Acredito que uma igreja, eu acredito que o evangelho, vivo e redivivo,
Se ele não for praticado desta forma, alguma coisa está errada. Nós precisamos sair dos quatro cantos ou das quatro paredes, sairmos para irmos onde está um irmão, um ser humano passando necessidade, passando por problemas. Às vezes aquele irmão quer apenas ser ouvido. Eu e Eunice, nós fomos servidos durante de 94 até hoje. Quantos anos mais ou menos? 26 anos. Nós fomos servidos demais pela igreja. Temos as bênçãos de Deus constantemente em nossa casa. Nosso tempo, nossos talentos, nossa inteligência, nossas ideias, nossas estratégias, todas elas hoje estão canalizadas para o progresso do Evangelho, para o progresso de todos os ministérios que agora em diante passarem por nossas mãos. O que é que eu e Eunice podemos fazer? E eu convido todos os irmãos que vão me ouvir, em qualquer lugar desse Brasil, que ponha sua vida para servir ao Evangelho, servir às pessoas. Jesus Cristo nos ensinou que aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Se eu e Eunice, se você não lavar os pés do irmão, ou seja, se nós não servirmos o irmão, para que serve o nosso Evangelho? Para que serve o nosso testemunho? Eu convido, meu irmão, a você. Os trabalhadores são... a obra é muito grande e os trabalhadores são poucos. E eu convido, eu chamo a sua atenção para que você tenha consciência. Juazeiro, a igreja presbiteriana precisa de você, precisa de mim. E eu e ela, como temos hoje tempo suficiente, nós estamos fazendo a nossa parte, dedicando o nosso tempo, dedicando tudo que Deus nos deu em gratidão. Esses 30 anos de igreja presbiteriana representa para mim e para ela gratidão. O que eu fiz, o que ela fez, nós não temos mérito nenhum. O mérito é de Deus, o mérito é do Senhor Jesus, que nos mandou que fizéssemos a sua obra, que nós nos dedicássemos tempo, talento, dinheiro, inteligência, tudo que nós tivermos, tudo que está no nosso ser, que nós devamos dedicar à obra. Quero finalizar esta parte, e vou passar para a Eunice, que vai ficar com a parte do devocional, dizendo para vocês que eu e ela temos tanto prazer em servir, nós temos tanta alegria em abençoar as vidas dos irmãos, que a gente não mede esforços. O tempo que nós temos hoje é para servir a igreja, o Evangelho, é para devolver a Deus tudo que Ele nos deu. Basta a vida, basta a saúde, basta o que nós temos de bens materiais. Nós, eu e Eunice, nós não precisamos de nada. Nós precisamos de saúde, nós precisamos de coragem, nós precisamos de sua oração, nós precisamos de fé, força, porque isso nos traz esperança, isso nos traz experiência. Se fôssemos contar as experiências que Deus nos deu, a oportunidade, nesses 3 anos que eu já estou, 3 ou 4 anos que eu estou de volta para a igreja, e Deus me deu a oportunidade de levar o Evangelho, levar o amor, levar um abraço, levar o carinho todo especial para nossos irmãos. Os irmãos iriam ver como Deus usa aquele que se dispõe a querer trabalhar. Convido a você, conclamo a você, que disponha tudo que você tem, do seu tempo e do seu amor. Não adianta também você estar com o coração no outro lugar, porque Deus diz que nós devamos colocar o nosso coração, ali onde está o nosso tesouro, ali deve estar o nosso coração. Eu acredito que isso é Evangelho. Eu acredito que isso faz a diferença. Mas eu e ela não somos melhores do que ninguém. Nós apenas nos dispusemos, nós apenas estamos com esse coração grato, e quando isso toca aqui dentro no nosso coração, a gente serve sem olhar a quem. Meu amado irmão, o legado que eu, particularmente, e não tenho mérito nenhum nisso, quero deixar com esse meu testemunho, é que minha casa, minha vida, nós serviremos ao Senhor, porque eu sou grato a Ele por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é, e aqui deixo o meu breve testemunho, simples, mas de coisas que Deus fez de forma espetacular.
meu amado irmão, deixo com você esta lição: servir. Quando eu estive muito cansado, muito perturbado, eu encontrei a minha cura primeiramente em Deus, quando eu pedi que Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E eu pedi, e ele me ensinou que eu curo as minhas mazelas, as minhas doenças, os meus problemas, as minhas dificuldades, servindo ao próximo. Esse é o mandamento: amar ao próximo e a Deus como a nenhum outro. Obrigado, agradeço a todos os pastores, agradeço aos conselhos que passaram por nós, agradeço a confiança dos irmãos em terem confiado a mim, um servo que um dia fui rebelde, confiar novamente o dom de ser diácono, o privilégio, o dom vem de Deus. Fiquem em paz, meus irmãos. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Amém. Depois desse testemunho, pedi a Deus coragem para fazer meu devocional. Deus sabe da minha alegria em estar servindo a Igreja do Senhor. E nesse período, nós estamos trabalhando a ideia de como ser uma igreja saudável, uma igreja que possa marcar na vida das pessoas. E eu entendo que uma igreja, ela marca, ou positiva ou não, na vida de alguém. Porque nós somos igreja, nós somos responsáveis para deixar marcas boas ou não. E mediante tudo isso que Marcos falou, eu tinha deixado um versículo em Gálatas 6:9, que diz assim, que nós não nos cansemos de fazer o bem, que nós não desanimemos, porque no tempo certo nós iremos fazer a colheita, ou Deus mesmo quem vai fazer a colheita. Mas a minha mensagem, o meu devocional está baseado, nós estamos, já está com o 2º ano do nosso Maná, e acho que é 1º ano, e mês passado a gente estudou, meditou no livro de Daniel, e eu vejo em Daniel características bonitas que deveria todo cristão seguir para deixar sua marca positiva na vida da igreja, na vida das pessoas como exemplo. E eu quero destacar alguns pontos positivos na vida de Daniel. Daniel, quem conhece a história, sabe que é um jovem que estava exilado, estava numa condição desconfortável, e ele e os 3 amigos, eles estavam longe da família, eles estavam numa situação, numa circunstância muito ruim, e eles fizeram a diferença naquele lugar, naquele país idólatra. E no capítulo 1, logo no começo, ele passa por uma situação que ele precisava decidir a questão da alimentação. E ele tem coragem, ele não tem medo de enfrentar os homens, e ele, por amor a Deus e ao que ele aprendeu na sua infância, na forma como ele foi construído o seu caráter, ele decidiu não comer das iguarias. E ele teve coragem de falar com um chefe lá responsável, e a aparência dele foi melhor. Mas assim, o que é que eu quero compartilhar como igreja saudável? Daniel, para que sejamos uma igreja saudável, nós precisamos não depender das circunstâncias que estão ao nosso redor. Daniel, ele estava numa circunstância ruim, mas o caráter dele era o mesmo. Nós hoje estamos em pandemia e vemos que pessoas não têm voltado à igreja. Nós somos igreja em todo e qualquer lugar. Então, assim, que nós possamos repensar. Nós não estamos no deserto, nós não estamos no exílio como Daniel estava. Temos os desertos pessoais, mas nem se compara à situação de Daniel, que era um jovem. Então, assim, ele fez a diferença na sua época e deixou
o registro, né? A palavra está o registro para que nós vejamos esse exemplo. Ele não dependeu das circunstâncias para ser igreja. Ele estava longe da família, mas as suas raízes estavam bem alicerçadas. Ele fez a escolha de não se contaminar. E hoje nós podemos fazer a escolha de não se contaminar, não nos contaminarmos com os prazeres do mundo, com os encantos da terra, com o excesso de distrações que existem hoje nas redes sociais. Então, as guloseimas de ontem é diferente das de hoje, mas tudo são distrações, são coisas que não favorecem para o nosso viver espiritual. Então, não importa o lugar, seja no templo, seja fora dele, aquele que realmente está firme em Deus, ele deixa sua marca. No Salmo 1, versículo 1, ele diz que o que teme ao Senhor, ele não anda na roda dos escarnecedores, o seu prazer está na lei do Senhor, nela ele medita. E meditando na lei do Senhor, nós olharemos mais para Deus, nós veremos a nossa condição de servo, de filho amado, e nós a partir daí, seremos uma igreja saudável, porque aprenderemos a obedecer, porque nós temos a lei, nós temos o nosso manual, para que possamos a partir daí ser agradáveis ao Senhor, deixar um legado que agrade ao Senhor como filhos amados do Pai. E ele também confiava em Deus, mesmo distante dos seus pais, ele sabia que Deus era com ele. Uma igreja saudável, ela cuida sim da sua vida física. Hoje a gente viu muito as pessoas preocupadas porque as academias não estavam abertas. Mas assim, quanto de nós nos preocupamos com a nossa vida espiritual? Quanto de nós procuramos nos encher de Deus? Nós tivemos mais oportunidade de ouvir mensagens em nossas casas. Nós tivemos a oportunidade de estar mais em família, para devocionais, para a vida de oração. Então assim, a vida de Daniel era fora da família. Nós ficamos fora da igreja por um tempo, mas que nós possamos, assim, a exemplo de Daniel, não vender o nosso caráter, nossa conduta, nós não desperdiçarmos esse nome que temos de sermos chamados filho de Deus. Uma igreja saudável também, ela busca a sabedoria de Deus, caminha no temor do Senhor, é prudente em suas escolhas e decisões. Isso a gente vê na vida de Daniel. Ele, mesmo jovem, ele não se intimidou, ele orava 3 vezes por dia, ele, juntamente com seus amigos, deixaram essa marca registrada de servir ao Senhor, independente de toda e qualquer situação. E também, uma igreja saudável, ela não se acomoda, ao contrário, ela se incomoda para buscar meios de estar a serviço, ser útil no reino. Ela não para diante dos obstáculos, e seja onde for, ela entende a sua missão. A vida de Daniel, para mim, ela é uma representação de um padrão que agrada a Deus, caracterizando conduta de uma igreja que deixa marcas, um legado exemplar que certamente vai honrar e alegrar o Senhor. Em nossos dias, a gente precisa pensar se nós estamos deixando que as redes sociais ocupem o lugar que é devido ao Senhor. Se nós, nessa pandemia, se nós ouvimos os mais velhos, se a gente procurou saber como está o nosso irmão, se a gente ligou para ele, se a gente visitou, a gente às vezes usa a desculpa de não ir para a igreja, mas nós estamos indo a mercado, nós estamos indo a médico, nós estamos procurando fazer caminhada para cuidar da nossa saúde física. Então assim, irmãos, o meu anseio é que a nossa igreja possa estar olhando o exemplo de Daniel e procurar viver de forma que agrade ao Senhor, porque os dias são maus e a vinda do Senhor é mais próxima. Então, que nós, a exemplo de Davi, que tropeçou na caminhada, nós possamos nos voltar para Deus e possamos encerrar nossa história com a eterna velhice, porque muitas vezes até o pastor Marcos, ele costuma dizer que não basta a gente começar bem, o importante é terminar bem. E esse é o nosso desejo, né? Na nossa carreira, na nossa
corrida que está proposta, como diz o apóstolo Paulo, nós possamos perseverar até o fim. E eu quero finalizar com a palavra de Paulo a Timóteo, quando ele diz: por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer para a vida eterna. Então, uma igreja saudável, ela serve de modelo. E eu rogo o favor de Deus para que nós venhamos ser tocados, desde a criança até o mais idoso. Sejamos gratos por esses 30 anos de organização, que viemos a nos levantar com disposição e na força do Senhor, para que possamos construir um legado positivo às futuras gerações, até que Cristo venha. Então, parabéns, Igreja Presbiteriana, obrigado pela acolhida, pelo amor que temos recebido ao longo desses anos. A Igreja Presbiteriana é a Igreja do Senhor, que somos nós, que fazemos parte desse corpo. Que Deus continue sustentando e encorajando o seu povo a ter prazer de estar a serviço do Reino. Deus abençoe a todos e muito obrigada. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Amém.